Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Regra de Origem em Pauta. Nesse bloco, estamos com um amigo, um colega de trabalho, um entusiasta de regras de origem, Marco Siqueira. Marco, no nosso último vídeo, falávamos sobre a tua experiência na negociação do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC. Então, se você puder nos contar um pouco mais do histórico, do cafezinho dessa negociação, eu te agradeço bastante. Ok, Thales, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Thales, esse tema é bastante interessante, né? Como você comentou já no início do outro vídeo que nós fizemos, eu trabalhava na divisão de facilitação do comércio, né? Eu trabalhei durante muitos anos na Receita. Isso me deu uma visão muito grande, né, de praticamente todos os processos, porque a ideia era facilitar. Então, tudo tem alguma coisa que pode ser facilitada, né? Até para controlar, para fiscalizar, você pode facilitar o processo. E nesse contexto, né, e coincidência, né, uma feliz coincidência, digamos assim, começou as negociações do Acordo de Facilitação do Comércio. Então, eu participei praticamente das negociações, praticamente todas. Um intervalo ali no meio que eu tive num outro setor, quando eu estava na Receita Federal, que eu me afastei um pouco, mas eu realmente participei de todo o processo. E foi bastante interessante, porque havia assim, uma disposição muito grande dos países, né, de facilitar as operações, de simplificar, tornar mais transparente, né, de dar assim, previsibilidade aos processos, porque isso tudo é isso aqui, no fim das contas, é facilitar uma definição muito pessoal, né, de facilitação do comércio, é ser fácil cumprir a lei, né? Esse é o ponto. E havia Sim. realmente um grande interesse, né? E não foi fácil, evidentemente, como você bem sabe, esse é um grande acordo multilateral que foi firmado depois da rodada do Uruguai e que depois disso não tem havido realmente, tem desenvolvido outras áreas, tem se discutido muitos temas, mas não está se chegando ainda em acordo, mas houve assim, um grande impulso para que houvesse negociações nesse sentido, e o próprio Brasil, assim, num primeiro momento, não estava muito assim, envolvido na questão de facilitação do comércio. Essa é a realidade do fato. Também não o Brasil, mas a Receita Federal especificamente, e esse acordo, ele assim, quem não conhece bem, for ver, e quem já conhece vai perceber logo que ele é muito aduaneiro. Sim. Praticamente as disposições são praticamente todas aduaneiras, então sem as alfândegas não haveria acordo. E então houve realmente uma grande mudança de postura do Brasil e a Receita Federal ajudou muito nisso, com certeza, né? Não foi eu que estava, porque estava lá, não, uma decisão apenas minha, embora eu Uhum. seja realmente um entusiasta da facilitação do comércio e tinha facilidade, digamos assim, para trabalhar com o tema, porque não havia nenhuma dificuldade da minha parte, mas não era só eu, era a própria Receita, houve essa mudança, realmente na época houve mudança na administração e tudo, então mudou-se bastante a visão interna, que isso era importante para o país, isso era importante inclusive para as alfândegas, porque ser fácil de cumprir a lei também é fácil de você controlar e fica o resultado é positivo para todos. Então, houve algumas resistências, alguns fatos assim. A gente tinha o Brasil especificamente e mais a África do Sul e o Sri Lanka, e tínhamos e depois aí a Índia também, né? Na verdade, a Índia até que começou o processo, a gente queria passar um dispositivo para facilitar o intercâmbio de informações entre as alfândegas, porque isso facilitaria bastante o comércio, ainda que, evidentemente, facilitasse também a fiscalização, mas o objetivo principal era facilitar o comércio, trocas eletrônicas, tudo. A gente, infelizmente, não conseguiu avançar o suficiente nesse ponto, é algo que ainda se discute na OMC, mas a gente batalhou bastante por isso e havia algum interesse, muitos, mas havia também alguma resistência, né? Sim. E na OMC, como você bem sabe, as decisões são unânimes, né? Então a gente não conseguiu realmente
fechar isso, mas o Brasil foi um dos grandes, eu posso garantir que o Brasil foi um dos grandes impulsionadores desse acordo, inclusive no último dia da. Não sei se você se lembra que a reunião deveria, né, lá em Bali, já deveria Uhum. terminar na sexta-feira, ela não terminou na sexta, terminou no sábado, por causa das dificuldades que haviam nas negociações, e o Brasil foi um elemento assim fundamental para destravar o que estava travado. Eu não vou dizer aqui, Sim, entrar em detalhes, porque eu não sei sim, até sim, que sim, ponto isso é divulgado, mas o Brasil foi sim, um dos que, assim, o elemento chave para destravar a negociação, e ela se foi concluída num sábado, né, sim. depois de muita discussão. Eu acho que isso é bem interessante, Marco. De fato, ao meu ver, trabalhando com o tema já há 10 anos, esse acordo institucionalmente me parece muito marcante, no sentido da Receita adotar uma postura de controle, claro, e facilitação de comércio. Controle, e eu acho que isso é um ponto importante, talvez mais um tema para nós desmistificarmos aqui no nosso encontro. Um comércio facilitado presume um controle efetivo, ou seja, você não estender controles a qualquer operação, e talvez essa seja uma discussão para um outro encontro, porque, claro, há realidades muito peculiares, inclusive de cunho sócio-militar, sobretudo na África, mas um controle eficiente me parece que anda ao lado de um comércio fluido, de um comércio livre. Mas eu acho que esse é mais um ponto de convergência entre nós pessoalmente. Nós sempre conversamos, né, Marco? Que origem só faz sentido se for percebido na ponta. Se a pessoa que trabalha com o tema souber do que se trata, dela conseguir dinheiro com isso, né? Dela se fazer rica, ela pessoalmente e ela enquanto empresa, enquanto um todo. Nesse sentido, muitos dos que nos escutam, você comentou na sua fala sobre o acordo de facilitação de comércio, da feliz coincidência que houve. E muitos que nos escutam gostariam de saber da tua história. Então, a minha próxima pergunta é: como que a tua carreira profissional, até se chegar à origem, como que você chega à origem? Muitos dos que nos escutam são funcionários de entidades emissoras, por exemplo. Nós temos aqui no nosso público empresas. Então, como que se deu esse contato com a origem até você chegar no FMI? Que talvez também seja o interesse de parte do nosso público. Então, se você puder nos contar esse teu caminho profissional, eu agradeço. Muito bem, Thales. Não, com certeza foi assim algo bastante interessante, né? Porque eu trabalhei muitos anos na fiscalização, né, de empresas, né, processo produtivo, esse tipo de coisa. Então, eu trabalhava muito nessa área, mas você vê que isso é uma, assim, eu acho que é uma deficiência do desenvolvimento de capacidade realmente das alfândegas, inclusive no Brasil, de conhecer assim, a importância e com o funcionamento de origem. Então, eu também não tinha uma grande noção, né, de origem em si, era aquilo ali, de saber se tinha um certificado ou não, como é que se houve, se não foi pago um imposto devidamente. Esse era o que eu, assim, a minha visão também um pouco da origem, porque a gente no curso de formação não tem, não era, né? Eu espero que isso já tenha mudado, mas não tinha muito esse foco. Falava-se muito de valor aduaneiro, não da origem. E eu me lembro que, olha, que em 2003 eu fiz um curso na administração aduaneira da Espanha, foi um curso muito bom, e uma das matérias lá que, num momento, estudamos era origem. E eu me lembro que alguém lá explicando, né, o professor explicando sobre origem, explicando as vantagens, como é que aquilo poderia ser feito, que algo que não era originário, mas se ele fizesse alguma coisa num outro país que fizesse parte do bloco, que se tornaria originário, e aí aquilo ali está falando de acumulação de origem. Né? Na época eu vi aqui, eu pensei, pô, mas que coisa interessante, isso é algo que eu gostaria de trabalhar, isso é algo que é interessante
e que é importante, realmente. Eu vi aquilo como uma coisa que era boa para o país, evidentemente, mas assim, em termos de Receita Federal, eu vi aquilo ali era uma coisa interessante que a Receita poderia ajudar naquilo ali. E aquilo foi a primeira vez que eu tomei contato realmente com origem mais profundamente, e aquilo me chamou muita atenção. E depois, quando eu vim fui para trabalhar em Brasília, né, no órgão central, eu trabalhei, né, você comentou antes, eu trabalhei na área de despacho aduaneiro, né, eu era chefe da divisão de despacho aduaneiro, logo em seguida fui para a área de facilitação do comércio, e ali eu tive que lidar com várias áreas, né, de tentar facilitar realmente, e esse era um dos pontos. E, e a gente acabou, foi trabalhando uma série de normas, né, para tentar simplificar o comércio. E depois, mais à frente, eu conhecia bem o sistema, o Siscomex, né, por conta de ter fiscalizado, eu tinha que entender um pouco do sistema. E aí também, quando trabalhei com despacho aduaneiro, depois, mais à frente, comecei a trabalhar com o sistema da Receita, aí o portal, né, trabalhei muitos anos ligado ao portal único, comércio exterior, que está aí funcionando e funcionando bem até onde eu sei. E eu trabalhei muito, né, nessa parte. E quando aí por um momento acabou que eu fui para a coordenação que cuidava da origem, né, origem e valor. Foi quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí nós fizemos, trabalhando na nova instrução normativa, essa instrução normativa que está vigente aí agora, foi na época quando eu estava nessa coordenação. E esse tema é assim, muito, muito legal. A gente tem, como eu disse, falta um pouco de conhecimento, né, da importância desse assunto, mas a gente tem muita gente boa na Receita Federal que conhece de origem, não muitos, né, menos do que eu acho que poderia haver. Eu acredito até que já tenha mudado bastante, né, depois que eu saí da Receita, mas tem muita gente que conhece bem, né? Tem o Rodrigo, né, que você conhece, que trabalha muito na área de fiscalização, tem a Kelly Morgero, que sabe tudo de origem, de valor, e trabalha bastante nessa área também. Então, esse tudo foi caminhando, né? Eu fui cada vez mais trabalhando com origem. Depois, eu trabalhei muito na área de relações internacionais da Receita, então, trabalhei muito nos acordos, como você comentou, negociação com a da União Europeia, do Canadá, Singapura, Japão. Então, isso tudo me fez ter uma visão muito assim privilegiada de origem e de como isso pode, né, facilitar a vida de quem faz comércio, né? E como que assim as alfândegas precisam mudar um pouco a visão, né? E é isso que eu tento realmente fazer com o FMI, né? Que o FMI já tem esse interesse, e aí eu tento usar a minha experiência para colaborar nesse desenvolvimento, né, nos países, né, que precisam realmente também passar por essa fase de mudança de postura realmente com relação à origem de mercadorias, né? Não, perfeito, Esse é Marco. um resuminho bem Não, apertado, né? excelente, excelente. Mas quem está nos ouvindo quer saber o próximo passo. Como eu entro no FMI? Como eu faço parte? Como é que foi a história do Marco? Só que isso no nosso próximo vídeo. Até lá.